Alô, bom dia, você está no canal Professor Belém nesta segunda-feira, dia 29 de novembro de 2021. Responda rápido, qual é o nome da última variante SARS-CoV-2 que está sendo usada pela grande mídia para assustar a população mundial agora, atualmente? Se você respondeu Omicron, errou. O nome da variante é MEV, ou MEV. É uma sigla para Midterm Election Variant, que em bom português quer dizer mais ou menos o seguinte: variante das eleições intermediárias, ou variante da eleição intermediária. E este nome diz muito, porque trata-se da eleição intermediária agora de 2022, lá na terra de Tio Sam. Eu já falo sobre isso. Antes eu quero ler dois comentários a respeito do vídeo de ontem. Um pela Arlete Garçom, que diz o seguinte: querido professor, não recebo as notificações, mas não perco nenhuma das suas lives. Muito obrigado, Arlete. Adorei a sala de domingo e também acho que o professor não precisa de gravata e paletó. Não no domingo, né, Arlete? Porque domingo é domingo, sabe como é que é? Mas durante a semana, sim, porque é uma forma que eu encontrei de entender todo este processo como um árduo trabalho. E ele começa justamente no momento em que eu coloco a fatiota. Aí eu sei que estou indo para o trabalho. E é por isso que eu uso terno, paletó, gravata, essas coisas tudo. Porque eu sei que eu estou aqui prestando um serviço de informação ao meu público. Com todo respeito, evidentemente. Bom, segue Arlete dizendo: professor, os fogos assustam todos os bichinhos, inclusive os pássaros. Excelente live, obrigada. Obrigado eu, Arlete Garçom, beijo no coração. Mas também teve o comentário interessante aqui da Maria Augusta Zurlo. Ela diz o seguinte: os fogos não afetam somente os animais, são danosos para doentes, acamados, idosos e um terror para os autistas. É verdade, eu não havia me lembrado disso ou falado disso na live de ontem. Os autistas, sofrem muito, ficam aterrorizados juntamente com os seus familiares. Então está aí o recado da Maria Augusta Zurlo. Muito obrigado, Maria Augusta, um grande abraço. Bem, então vamos à notícia interessante do dia. O PJ Media publicou hoje este estranho argumento de que o nome desta nova variante não é Omicron. Pois é, a matéria do PJ diz o seguinte: o deputado Ronny Jackson, republicano do Texas, que atuou anteriormente, prestem atenção, como médico da Casa Branca sob os mandatos de Barack Hussein Obama e Donald Trump, tem uma teoria perturbadora sobre a variante Omicron. Jackson sugeriu, no sábado, que os democratas usarão a variante Omicron para pressionar pela votação universal por correspondência para as eleições de meio de mandato de 2022 e salvar seu partido de um banho de sangue eleitoral no ano que vem. Porque todo mundo sabe lá na América, até as pedras, sabe, nos postes, enfim, que os democratas sofrerão sim uma derrota sem precedentes na história da República. Sim, os democratas tomarão um banho de sangue, é o que todo mundo está dizendo, eleitoral. Calma lá, um banho de sangue eleitoral, por conta, evidentemente, do desastroso governo Biden, mas também por toda a suspeita que ficou debaixo do tapete em relação às eleições majoritárias do passado. Abre aspas, aí vem o MEV, a variante de eleições intermediárias, tuitou Jackson. Eles precisam de um motivo para enviar cédulas não solicitadas pelo correio em todo o país.
Ou seja, os democratas farão qualquer coisa para... Será que eu devo usar essa palavra? Fraudar. Fraudar, aquelas coisas com fraldas, né? Muitas fraldas. Fraudar as eleições novamente. Porém, não vamos deixá-los, disse Jackson. E aqui está, então, a perspectiva de um aumento nos casos fatais causados pelo Ômicron, claro. Nós veremos a novela repetir-se novamente. Fechamentos, mão pesada do Estado, até que finalmente se aprove votação só pelo correio. Ninguém vai sair de casa, ok? Votem pelo correio. E aí, claro, não é preciso ser uma mãe de Ná para prever que os malotes e mais malotes de ninguém, que ninguém pediu ou votou necessariamente, sejam contados nos colégios eleitorais. A novela se repetirá. A reação à variante Omicron foi mista, diz o PJ. Alguns países, incluindo Estados Unidos, anunciaram a proibição de viajar a vários países africanos, onde a variante foi descoberta pela primeira vez, citando seu aparente alto nível de transmissibilidade para o fundamento da decisão de cortar as viagens. A governadora de Nova York, Kathy Hochul, já declarou estado de emergência para Nova York, embora não haja nenhum caso confirmado no país, muito menos em seu estado. Pelo menos um médico da África do Sul relatou que os sintomas da variante são leves. Mas os médicos alertam que ainda não sabemos como a nova variante afetará os idosos, que normalmente são um grupo de maior risco. Quanto à teoria de Jackson, termina o PJ dizendo, alguns zombam dele no Twitter. Outros pensam que ele está no caminho certo. O Covid, no passado, levou a muitas mudanças na forma como fazemos eleições, incluindo vários estados e áreas que implementam a votação universal pelo correio. Um método de votação muito inseguro, diz o PJ. É bom lembrar que o PJ não é nem conservador, nem liberal, enfim, ele está ali mais ou menos em cima do muro. Então é por isso que o termo aqui pareceu um tanto quanto eufemístico. Bem, não é preciso ir ao fim da matéria para entender o que está acontecendo. Consoante a isso, o SGT Repórter traz hoje um alerta do jornalista polonês, porém de cidadania alemã, Milos Matuszek, que diz o seguinte: não há mais como contornar a desobediência civil na Alemanha. Vou ler só um pedacinho do texto escrito pelo próprio Milos. Ele diz: Maquiavel recomendou que o soberano estratégico cometesse atrocidades logo no início de seu governo. Porém, as democracias conhecem uma época ainda melhor em termos de maquiavelismo. A chanceler Angela Merkel, que deve renunciar ao cargo em breve, pôde cometer a maior crueldade de seu mandato em uma espécie de capacidade gerencial na fase zumbi de seu governo. Ela acaba de anunciar que a vida dos não picados se tornará ainda mais desagradável. Aqui é bom colocarmos muitas aspas no termo. Ainda mais desagradáveis em breve. Estamos chegando ao auge da loucura em relação às políticas antipandêmicas, diz ele. A narrativa da pior pandemia em 100 anos, pela qual os não picados são agora responsabilizados, está caindo por terra, está caindo aos pedaços. Um ato coletivo de crueldade infligido a uma minoria e tolerado pela maioria silenciosa parece ser o eixo final que sustenta a narrativa frágil que consiste em uma confusão de dados
propaganda e fomento do medo. Do ponto de vista da classe política, isso é perfeitamente compreensível, pois tudo remotamente associado à lógica está explodindo nas suas caras, ou na cara da grande mídia, ele diz. Termina dizendo o seguinte: se o Estado continuar esta pressão para separar as pessoas não picadas das picadas, não restará alternativa aos alemães senão a desobediência civil. Consoante a isso, parte 3, o mesmo SGT Repórter traz mais informações sobre o problema da nova variante nos Estados Unidos. Ambos, diz a matéria, governo e mídia em coro, estão agora engajados em uma campanha de medo, renovada com o foco do surgimento de uma nova variante mortal do SARS-CoV-2. Em maio passado, foi a variante Delta, que supostamente originou-se na Índia. Agora é o Omicron, que, de acordo com o Grupo de Assessoria Técnica da Organização Mundial de Saúde, foi detectado pela primeira vez na África do Sul. De acordo com relatos, Omicron tem uma constelação muito incomum de mutações. O doutor Antônio Fauci, vocês já sabem de quem se trata, lidera a campanha de desinformação, já apontando a necessidade de restrições às viagens aéreas. Enquanto isso, os mercados de ações dos Estados Unidos caíram em meio a uma nova onda de pânico. Em uma declaração contraditória, Fauci insinuou que a Omicron já está nos Estados Unidos, mas ainda não foi detectada. Bom, se não foi detectada, o Dr. Fauci, além de falso, parece que é, sim, um legítimo herdeiro da mãe de Ná. Já no Reino Unido, há temores crescentes de que a recém-descoberta variante Omicron possa impactar o Natal. Aliás, eu disse ontem na live, teremos mais um Natal sem Cristo. Consoante a isso, parte 4. O Fórum Econômico Mundial divulgou seu último relatório sobre governança da moeda digital neste mês, diz o SGT Repórter, abordando stablecoins, criptomoedas e barreiras à inclusão financeira. Como a maioria dos bancos centrais reguladores, think tanks e políticos, a publicação do Fórum Econômico Mundial defende o poder da criptografia. Porém, nunca aborda o elefante ou o bode na sala. Em vez de acesso real às criptomoedas de utilidade já fornecidas gratuitamente para os 100 bancos, o que o Fórum Econômico Mundial quer mesmo é que indivíduos empobrecidos do mundo sejam ainda mais forçados a usar um Fiat 2.0 cooptado. Isso quer dizer o seguinte, para o SGT, é preciso, o que defende o Fórum Econômico, promover uma atmosfera de confiança, ou seja, excluir totalmente as criptomoedas ou controlá-las de algum modo, que seria impossível. Então, o mais lógico seria pensar que o governo mundial, por assim dizer, já está pronto para implantar a sua criptomoeda, um Fiat 2.0, única, universal, para todos, perceberam? Nada de bitcoins, Ethereum, não, vai ter que ser uma moeda que gere confiança, ou seja, um backup para o dólar, ou um dólar com outra roupagem. Ou seja, diz o SGT, ou seja, duas vezes ficou ruim, mas enfim, é o que diz o SGT. Ou seja, como diz um amigo meu, confiança nas mesmas instituições financeiras e entidades políticas que, consistentemente e ao longo de décadas e séculos, provaram serem dignas de confiança,
ou melhor, provaram ser maliciosas mesmo. Resumão da ópera. Podemos aguardar daqui para frente que sempre que houver eleições, haverá, um pouco antes, é claro, um surto pandêmico. É isso aí. Para, evidentemente, mexer no processo eleitoral e também nas constituições nacionais, que, via de regra, já quase não valem nada, por conta da necessidade urgente de salvar vidas. Já conhecemos bem essa história por aqui. Também acontecerá cada vez mais a divisão entre pessoas, os não picados, por exemplo, e aqueles que não aderiram à inclusão monetária, os sem moedas. Perceberam? Então, se você não foi picado e não acredita muito nas velhas instituições financeiras, você será cada vez mais um forte candidato à vida no gueto. Bem, o lado bom da história é que até mesmo os alemães, parece, já dão sinais de que estão acordando, Porque quando ouvimos de um jornalista alemão que não resta alternativa senão a desobediência civil, é porque parece algum milagre está acontecendo, já que os alemães se caracterizam pela obediência estrita ao contrato social. Só que o contrato social já foi quebrado, não é mesmo? E até os alemães, parece, estão se dando conta disso. Vamos aguardar. Até depois, se Deus quiser.